Bom, gente, estamos aqui novamente para discutir com vocês um tema que sempre é relevante nas nossas vidas, na nossa sociedade, na nossa forma de ver, sentir o mundo, né? E como eu sempre digo, este programa ele tem o objetivo de empoderar a gente e transformar realidades, que é o grande objetivo do Grupo Unis. E hoje nós estamos recebendo 3 pessoas muito especiais aqui, que vão discutir conosco e trocar ideias sobre o tema espiritualidade. Estou aqui com Milton de Souza Tavares Júnior, companheiro professor. Ele é graduado em História pelo Unis, consultor empresarial na área de telecomunicações, integra o Conselho Regional Espírita do Sul de Minas. Hoje faz parte da diretoria do Centro Espírita Francisco de Assis, onde frequenta há mais de 30 anos. Pastor Marcelo José Lins Barbosa, auditor fiscal do Estado de Minas Gerais desde 96, onde já ocupou cargos de coordenador de fiscalização e delegado fiscal, professor de Direito Tributário da FADIVA e da SENEC Varginha, pastor da comunidade evangélica Sara Nossa Terra, coordenação Varginha. Padre João Batista Máximo foi pároco na paróquia São José do município de Juara, norte do Mato Grosso, e hoje é pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Varginha. Formado em Filosofia e Teologia pela Faculdade São Luís da cidade de Brusque, Santa Catarina, pós-graduado em Gestão Paroquial pela Faculdade Deoniana da cidade de Taubaté, São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Vamos começar a discutir, afinal, o que é espiritualidade? Olha, eu creio que é um tema assim relevante. Eu gostaria de cumprimentar primeiramente o pastor, prazer conhecê-lo, também ao professor Milton, ao Stefano. É um tema assim, como você disse, muito relevante para os dias de hoje. A espiritualidade, ela é um jeito de ser, porque na vida a gente vai recrutando muitas coisas. E quando a gente vai recrutando elementos que nos ajudam na nossa reflexão, essa recrutação ela vai criando em nós um jeito de ser, um estilo de vida. E aí a pessoa ela cria em si uma identidade. Mas espiritualidade tem alguma coisa a ver com religião? Não, de jeito nenhum. O ser humano, ele é um ser espiritual por natureza. Mesmo aqueles que se dizem totalmente sem religiões, ou até mesmo ateu, que não existe. Eu queria encher um avião de ateu, subir a 15 mil metros, cortar o combustível, para ver o que vai acontecer. Né? Porque todo ser humano acredita num ser superior. Exatamente. Agora, tanto é que se você pegar um sujeito sem religião nenhuma, quando morre alguém da família, como é que ele anuncia? O corpo do fulano está sendo velado em tal lugar. Ou seja, ele dissocia a alma do corpo. Então a espiritualidade ela não está ligada ao ser humano, à religião, mas à necessidade que o homem tem desde os tempos da caverna em se conectar com algo maior e melhor. Por que isso? Se tem a ver ou se não tem a ver espiritualidade com religiosidade. Eu, embora concorde sobre algum aspecto com o professor Milton, que não é a mesma coisa, eu acho que há ligação sim, porque tanto a espiritualidade quanto a religiosidade, elas estabelecem formas de conexão, ou pelo menos tentativas de conexão, com aquilo que não é natural, com o sobrenatural, que está acima da nossa capacidade de interpretar com os olhos naturais. Então, é aquilo que está acima do natural. Agora, o que eu creio realmente, professor, é que houve uma distorção muito grande em relação à questão da forma com que é expressa essa espiritualidade excessivamente religiosa. A gente vê que Jesus não teve problema com os pecadores, Jesus teve problema com os religiosos. Uhum. Então, a religiosidade, quando ela se refere a um rito apenas, né, e o cumprimento de uma obrigação, que no princípio talvez tenha sido a tentativa de se ligar ao eterno, mas que aquilo se tornou um movimento mecânico necessário, porque você cria pontos de ligação, você quer se conectar com aquilo que você não conhece, com aquilo que você não vê,
Só que aquilo começa a distorcer a nossa natureza, professor. A nossa natureza realmente, nós somos seres espirituais. Então você cria símbolos, patuais, mecanismos, você se apega a esses elementos, a esses pontos de ligação que a gente chama, e aquilo passa a conduzir muitas vezes a vida das pessoas. Por isso, pastor, eu vejo que, de fato, justamente você acolhendo esses elementos, professor, que vai criando nas pessoas, de fato, esse jeito de ser. E também vejo, não tem como você desvincular o tema espiritualidade, embora não pode ser reduzido, porque embora a sociedade ela também vai apresentando vários elementos que as pessoas vão recrutando. Mas, queira ou não, essa busca do transcendente é o que mais provoca nas pessoas um estilo de vida. Não é? Então, definindo de fato, vejo como esse estilo de vida. Jesus ali, ele estava ministrando algo para todos. Ele não tinha um grupo de pessoas. Ele não estava falando para um grupo de 12 apóstolos. Ele estava falando para a multidão que vinha de uma cultura, que sofria as consequências de uma cultura, em consequência de mais interpretações da lei, né, que foi multiplicado em outros 613 preceitos, e com isso queria incutir nas pessoas um jeito de ser. E no Sermão da Montanha, com 3 capítulos, ele mostra para as pessoas essa busca daquele que é maior por meio de uma prática, de um estilo de vida. Ou seja, seria uma espécie de um código de conduta. Se nós voltarmos um pouquinho, agora entra o professor de história, tá? Se nós pegarmos lá nos primórdios, antes de surgir qualquer religião, nós já tínhamos noções de espiritualidade. Quando você pega a questão do totem, né? Você pega os totens, as pinturas rupestres, você já tinha... Com certeza. Muito antes de existir a religião. Muito antes. Nós já tínhamos noções de espiritualidade. Ou seja, o sobrenatural, né? Eu não entendo o raio, eu não entendo o trovão, eu vou dar a eles uma divindade. Então, por quê? Né? Porque o ser humano, por si, ele tem essa necessidade. Ele tem necessidade de tentar compreender a sua volta. E aí ele vai, inclusive, tanto que tem filósofos que dizem, e aí só jogando um pouco de pimenta, da seguinte forma, né, que a criatura virou o criador, ou seja, que Deus é uma criatura que foi criado pelo homem para suprir a necessidade que ele tem em busca de algo maior e que ele não compreende. Tem coisas que realmente estão acima do nosso entendimento. E como eu disse, se não há essa perspectiva do eterno, a vida é muito miserável, porque até o próprio Jesus, pelo menos na tradução da carta de Hebreus, fala isso, ele olhava para a alegria que estava proposta depois da cruz. Então até ele mesmo, né, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, até ele tinha que olhar algo depois daquele sofrimento. Porque essa carne é sofrimento, essa vida é sofrimento, é angústia, é dor. Então, se a gente não tiver essa perspectiva, pode até ser uma perspectiva criada, mas mesmo que seja criada pela alma humana, é porque ela quer alcançar algo que está acima dela. Né? E esse algo que está acima é o que muitos chamam de divindade ou de Deus. E antes desse conceito do Criador, que para alguns que conceitua que virou criatura, houve uma busca da experiência. E a experiência, ela é fruto de uma libertação que era fruto de uma dor. Vamos pegar a história ali, e não tem como a gente vincular disso, né? Então, se nós pegarmos ali a primeira experiência que o povo faz de Deus, né? Mas que Deus é esse que nos libertou? Diante de uma experiência de dor e sofrimento do povo de Deus no Egito. Então, eu faço ali uma prece a algo desconhecido, e esse desconhecido, ele me atende. E ali eu faço uma experiência que me dá uma perspectiva de vida. Ali criou no povo uma espiritualidade. Criou no povo um jeito de ser. Mas antes eles não tinham essa compreensão. E quando Paulo vai discursar em Atenas, e ele entra no Areópago, ele diz assim, olha, em tudo vos tenho visto excessivamente religiosos. E muitas das traduções falam supersticiosos. Olha como a religião ela pode ser deturpada. São traduções sérias. E no decorrer do discurso de Paulo, ele fala exatamente isso. Esse altar que vocês fizeram, onde está escrito ao Deus desconhecido,
É o mesmo Deus que eu quero apresentar para vocês. Então, no fundo, isso que o senhor trouxe lá historicamente, lá do Egito, acontecia ainda na igreja neopentecostal, né, logo depois, quer dizer, a igreja pentecostal, né, na época de Pentecostes, a partir do Pentecostes, e com uma conotação que é muito semelhante, porque a alma humana ela não muda ao longo dos séculos da história. A alma continua a mesma, os desejos continuam os mesmos, os anseios são os mesmos. Né? E aquilo que o senhor trouxe lá do Egito, Paulo apresenta para os atenienses, né, e diz, olha, esse Deus aí que você está buscando, isso que você quer, é esse Deus que eu quero te apresentar. Mas olha só, essa ideia de um Deus imaterial, nós vamos encontrar lá em Amenófis IV, no Egito Antigo, onde ele vai tirar dos deuses do templo a influência espiritual. Ele vai dizer que só existia um Deus que era simbolizado pelo sol, Ra. E depois ele então muda de nome para Akenaton, o filho do sol, que vai dizer que Deus era muito maior do que aqueles templos. Só que aí ele vai de encontro com os sacerdotes e o faraó foi envenenado. E o Deus Ra entra em luta com o Deus Amon e vai fugir, vai criar uma nova divindade, Amon-Ra. Né? Então a gente está vendo que essa busca pelo desconhecido, ela vai ser muito mais antiga e vai ter diversos pontos em diversas culturas. E aí que eu queria entrar, quando você está colocando sobre isso. Quando nós pegamos, por exemplo, a visão que cada um tem da divindade, né? de Deus, dessa espiritualidade. Nós vamos desde o lado radical, onde vale se decepar cabeças humanas, que achando ou explodir prédios, que está se fazendo um ato que agrada a Deus. Minoria absoluta. Sim, visto, como nós vamos ter sacrifícios, ou outro tipo de sacrifício que agradam a divindade, como nós tínhamos também no Antigo Testamento, o sacrifício de animais, a visão da espiritualidade. Ela está muito ligada com uma questão social em que vivemos. E cultural, social e cultural. Sem dúvida. Né? Ou seja, a visão que nós temos... E olha então, só. a visão que nós temos é aquela visão que a minha cultura me permite ter. Sim. Mas sempre e através dos tempos, em toda cultura, teve alguma expressão desse tipo. Sim, é real. É inerente. É inerente ao ser humano a crença nisso. Porque quando o colonizador português chegou aqui no Brasil, eu não gosto e nunca usei o termo descobridor, eu sempre uso o termo invasor. Quando ele chegou, fincou o pé aqui, ele já encontrou as tribos ameríndias, né, cultuando os deuses. Quando aportou na África e as primeiras expedições portuguesas que chegaram lá, já encontrou uma sociedade com uma cultura extremamente rica do ponto de vista espiritual. Quando você vai pegar na história, história é aquela ânsia, todos tentam explicar alguma coisa, todos tentam louvar alguma coisa, todos tentam da sua forma de ser. Né? Na realidade dele existe uma busca, na minha realidade existe uma busca, na realidade dele existe uma busca. Tanto que o Gandhi dizia que você tem que seguir o homem que busca a verdade e fugir daquele que acha que encontrou. Porque senão ele se acha absoluto. Verdade, exatamente. É verdade. E se ele se acha absoluto, não tem mais discussão e não tem mais busca. E não tem que mais buscar. Exatamente. Não tem Então que quer mais dizer que buscar. a espiritualidade é uma busca eterna do Supremo. Olha, aí nós vamos entrar num ponto de vista assim, e ponto de vista é vista de um ponto. Que o Cristo vai dizer, eu e o Pai somos um. E o Paulo depois vai dizer, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, se o Cristo vive nele, o Cristo e o Pai são um, quando nós estivermos, através da evolução, num nível espiritual igual ao Paulo de Tarso, ou igual ao Cristo, talvez nós já vivamos a espiritualidade. Porque eu ainda não vivo. Eu vivo mais na matéria do que no espírito. Eu sei que eu estou aqui de passagem, mas eu me agarro às coisas daqui como se com unhas e dentes. Concordo em partes. Porque se o hoje eu tenho, por meio da minha busca, da minha religiosidade, que me apresenta elementos, que me cria em mim um jeito de ser, eu já começo a viver uma realidade, aqui e agora. Mediante daquilo que me provoca um jeito de ser. Por isso que a gente se identifica. Isso também culturalmente. Olha, por que você absolve algo de uma cultura? Aquela cultura
que eu absolvi, ela começa a provocar para mim esse jeito de ser. O mineiro é diferente do paulista, que é diferente do carioca, que é diferente do baiano. Mas por quê? Porque eles adquiriram elementos que provocam nesse jeito de ser. Então tem algo que eu começo a viver isso aqui e agora. Né? Então aquilo que eu vou recrutando naquilo que me liga a Deus, que é a religião, né? Que a igreja ela é um sinal que me ajuda a vivenciar isso, eu acho que isso é uma coisa presente. Então, na religião que me liga a este ser superior, nós temos entre ela a igreja, que me dá elementos para criar isto. Então, eu vivo isso hoje agora. Aí me realiza. Religiões não são gaiolas da espiritualidade? No sentido assim... Eu acho que, em certo ponto, sim. Aliás, eu particularmente não tenho dúvida. Né? São gaiolas, sim. Né? É por isso que, mais do que a religião, como falou bem aqui o Padre João, nós temos que buscar um mecanismo, um estilo de vivência, de vida. Né? Um estilo de vida. Todo mundo quer a felicidade, todo mundo quer a paz, todo mundo quer encontrar. Tanto é que a busca a Deus, às vezes, se confunde com a busca de algo. Então, por exemplo, você vê na nossa juventude hoje, nós estamos na era da comunicação, da informação, nós temos acesso a tudo, a qualquer momento, a um clique, e o índice de suicídio de jovens tem aumentado absurdamente. Não tenho dados estatísticos aqui, mas nós temos testemunhado isso absurdamente. Eles estão buscando algo e não estão encontrando. Nós estamos buscando algo e nós não estamos encontrando, porque nós não conseguimos transmitir isso para gerações que vieram depois de nós, que estão vindo depois de nós. Né? Então, a religião corre realmente esse risco. Ou seja, eu estou na religião por estar. Eu acompanhei recentemente o caso do seu colega de Alfenas, que foi vítima de racismo, dentro da igreja. Peraí, eu venho de uma família espírita, nasci em lar espírita, nunca pertenci à igreja católica, mas eu tenho um respeito muito grande pela igreja, como tem por todas as religiões. Agora imagina, dentro de um templo, o sujeito vai lá, vai receber o corpo do Cristo, que é a mais sagrada dos sacramentos da igreja, e ele não consegue olhar para o ser humano que está ali porque é negro. Paradoxo, né? Paradoxal demais. Aí eu até brinquei com um amigo, imagina esse sujeito, morre, chega lá do outro lado, ele precisa do aval do Santo Padre Vito, de Nossa Senhora Aparecida e de São Benedito. Como é que ele vai ficar? E aí, julgando com o que o pastor disse, essa pessoa que estava ali, o que ela estava buscando? Pois é, o que ela estava fazendo ali? Então, veja, talvez ela não encontrou um elemento para que ajudasse uma compreensão real da vida. Eu diria que ela entrou na religião, mas não permitiu que a religião entrasse nela. Eu acho que a gente pode até pontuar melhor, acho que esse é um ponto de concordância, convergência nossa aqui. Essa questão de aspectos religiosos, né? Você vê que os fariseus, as seitas judaicas, né? Eles eram castas que entendiam de Deus. Eles eram os filhos de Abraão. Deus tinha se manifestado a eles. Eles eram os destinatários de tudo aquilo que Deus. E aí, quando chega Jesus, eles não reconhecem, eles estão cheios de elementos. Mas não conhecem. Eles falam, olha, muitos profetas, muitos reis queriam ver o que vocês estão vendo e ouvindo, e não tiveram essa oportunidade. Quer dizer, vocês veem e não escutam, vocês ouvem e não compreendem. Então, às vezes, os elementos religiosos, eles são um empecilho, uma barreira para que realmente a gente tenha um relacionamento com Deus. Eu me julgando, eu optei pelo credo evangélico, né, por interpretar a Bíblia ou por viver a Bíblia como ela é. Agora, eu tenho muito cuidado disso, porque eu posso também me tornar religioso, posso me tornar fariseu, eu posso ter todos os elementos, a intelectualidade, o estudo, e me afastar cada vez mais de Deus. Porque eu entrar numa gaiola, em coisas formatadas, que ao invés de me aproximar de Deus, vão me afastar de Deus. E existem, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal, eu tinha uma tia que frequentava uma igreja evangélica, eu a visitava muito lá em Biá. E eu conversando com ela, e eu acabei fazendo amizade com as colegas. Eu falei, tia, e fulana? A fulana morreu. E fulana está com o Senhor. Fulana morreu, fulano está com o Senhor. Fulano...
Aí um dia eu falei com o meu primo, falou, meu filho, e aí? Ele falou, não, Júnior, é que quando a pessoa frequentava a igreja dela, estava com o Senhor. Quando frequentava outra igreja, morreu. Eu falei, mas ela falou que o tio morreu, o tio era da Bíblia. Não, você não entendeu, o papai era da reunião, da igreja dela, mas da religião, mas frequentava outra igreja. Só está com o Senhor quem frequenta o mesmo templo que ela. O Então, professor, quer dizer, ele Gaiola. Ele Gaiola. perguntava e questionava, né? Tem como desvincular a espiritualidade da religiosidade? Está vendo que no nosso contexto, na discussão, a gente quase que define que não. Entende? Porque, e é importante nós termos essa compreensão que nós todos vivemos numa casa comum. Né? Essa busca do único Deus, ele faz com que nós temos meios diferentes dessa busca. Não é? Pastor, aqui Nós temos meios diferentes ou Deus se revela diferente a cada um? O Espírito Deus sopra onde quer. sopra onde quer. Sopra onde quer. E a finalidade dele é única, do Espírito que sopra onde ele quer. É nos ajudar a recordar tudo que Jesus fez e ensinou. Entende? Agora, a opção porque todos nós somos religiosos, todo mundo está religado em alguma coisa, em algo, né? A igreja, ela vai me dar elementos para que eu possa buscar esse transcendente, né? Eu tive a oportunidade, devido à internacionalização do UNES, de viajar muito. Sim. E eu fui em vários países onde o cristianismo não é a religião predominante, né? Ou seja, eu consigo perceber naquela cultura também a questão da espiritualidade, a busca, mas não com a visão cristã. Cristo já respondeu a sua pergunta, porque ele disse lá, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, se você pegar o Evangelho não está ligado a religião nenhuma. O Evangelho é uma regra de conduta para fazer com que você seja uma pessoa melhor. Ponto. É olhar melhor o teu semelhante. Se nós perdêssemos todo o Evangelho e salvasse só o Sermão da Montanha, nós já tínhamos instrumentos para reformar a humanidade. Ponto. Que são 3 capítulos apenas. Só. O povo fala assim, Jesus tem que voltar. Eu falei, gente, antes dele voltar, nós precisamos aprender o que ele falou da outra vez. Enquanto a gente não está praticando o que ele falou, não adianta. Então, todo o Evangelho se resume em você respeitar e tratar melhor o próximo. Amar o próximo. Com certeza. Nós temos Então, uma fala do Papa Francisco, ele diz assim, quando ele definia a santidade, né? Ele dizia assim, cada um do seu jeito, do seu modo, cumprindo as bem-aventuranças. Exato. Então, Cada que um do diferença seu faz? jeito, do seu modo, cumprindo as bem-aventuranças. Cumprindo aquilo que... Mas então por que isso é tão difícil se compreender entre as religiões? Porque o Hoje- ser humano ainda não vive a espiritualidade dele. Então, se discute muito a questão do pecado, né? Porque é uma coisa que o outro, eu vivo isso, eu acho que tem que ser assim, e eu quero que o outro viva daquela forma. Isso nós vamos pegar todas as religiões. Mas você sabe que hoje, nesse momento, a gente vive uma experiência que é possível ser diferente? Nós estamos aqui numa mesa na busca de uma única verdade com meios diferentes. E visões diferentes. Sim. E visões diferentes. E até respondendo a pergunta do professor Stefano, eu vejo assim, a palavra, ela é macro, ela é universal. Né? Usar as palavras do professor Milton, né, que diz que, olha, amar o próximo, né, amar Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Nisso conhecerão que são meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então é recorrente na fala de Jesus. Então essa liberdade verdadeira, né, quando a opressão dizia assim, você não pode isso, foi isso que Deus disse, você não pode comer desse fruto, e Deus tinha falado o contrário, falou de tudo você pode comer livremente. Então a sugestão do mundo que te oprime é uma sugestão de limitação, de perda de liberdade. E a mensagem do Evangelho é uma mensagem que a principal mensagem é a mensagem da verdadeira liberdade, da liberdade plena. E como o professor falou,
nesse instante de eu quero impor ao outro o meu conhecimento, eu parto do princípio que eu estou certo ou estou errado. Claro, Claro. claro. A sua verdade não me importa. Aí não tem mais diálogo. Ah, não tem. Não tem diálogo. construção, Não né? tem mais construção. Não Não tem. tem construção, É como você pega, nós falamos dos islâmicos, né? O Alcorão é uma das coisas mais lindas que eu já li na vida. Tem um capítulo do Alcorão destinado a Maria de Nazaré, onde ele fala da grandeza de Maria. Mas você pega um grupo minoritário que lê lá nas entrelinhas e interpreta Do jeito que quer. do mesmo jeito que nós tivemos na Idade Média, com o Papa Exato. Urbano II, a partir do século XI, que ele vai começar as cruzadas, porque ele leu lá, eu não trago a paz, eu trago a espada. É verdade. Da mesma forma que quando Mohamed fala... O primeiro erro que nós cometemos é chamar Mohamed de Maomé. Não existe tradução. O nome é Mohamed. Não se traduz nome. Então, quando ele fala da jihad, ele não fala da guerra com outro, ele fala da guerra consigo mesmo. De você matar o infiel que existe dentro de você. E a liberdade está ligada a isso, né? E o Cristo fala da espada com a luta do homem velho e do homem novo, que Paulo fala. Então, quer dizer, esses grupos, eles pegam coisas pequenas e pegam um grupo de fanáticos e vai em frente. E vira o fundamentalismo. Fundamentalismo, E tem uma sabe? uma palavra que une tudo isso. Porque é interessante quando o senhor faz essa provocação. Não é questão de gaiolas e por que cada um tem interpretações e que faz até guerra e faz perder vidas. É porque o Evangelho ele tem uma palavra que nos une. Em vista de um bem comum, que é o amor. Que não é uma coisa romântica, é atitude, é prática. João capítulo 15. Amai uns aos outros como eu vos amei. Ele entregou a vida. Entende? Mas para algo maior. Então, quando a gente é capaz de sentar e, embora de uma busca diferente dessa vivência, nós temos uma palavra que nos une. Aí, independente da religião, aquilo ali precisa de uma atitude concreta, seja evangélico, seja espírita, ou seja católico, mas por um bem comum. Como eu disse, né, tem vários países do qual pessoas vivem, o evangelho não é, esse evangelho ele não é seguido, ou ele não tem um grau de importância, mas existe um código de conduta também em relação o que à nós espiritualidade, que é todos eles, é o respeito ao bem conviver com o outro. Exato, Né? exato. Isso eu acredito que é universal. Uns dão o nome de amor, outros vão dar o nome de respeito, outros vão dar o nome de convivência, mas esse viver em harmonia. Né? E eu acho que essa busca ela é comum. Né? Não sei se vocês concordam comigo, independente se é o cristão, se o não cristão, se são cristãos desta ou aquela igreja, essa busca ela é comum. E é aí que vale a pena acreditar, porque nós temos só um pastor. O único pastor. Para vocês, quem é esse homem ou essa entidade, que eu estou colocando de uma forma, né, geral, mas quem é Jesus Cristo? É o cara. Tem outra definição, né? Do ponto de vista da doutrina espírita, o Cristo ele é o governador do orbe terrestre. Mas ele é Deus? Não. Tá? É o primogênito entre muitos. Né? Então, para a doutrina espírita, o Cristo é um espírito extremamente evoluído, que ao longo das suas passagens praticou o bem e atingiu determinado ponto de viver em comunhão com o alto. Né? A figura física de Jesus ela foi abranqueada para atender os interesses da Europa, mas o Cristo não era loiro de olhos azuis, como nós vimos. O Cristo era árabe, era turco, narigudo, como nós vemos nossos amigos turcos hoje. Tá? Pele bem morena, porque tomada pelo sol da Galileia, é a figura dele. Mas o Cristo, ele sintetiza toda a obra divina. Mas ele deixa muito claro, tá? Entre o Pai e ele. João capítulo 1. Que tem João capítulo 1. É verdade. No princípio era o verbo. Ou em outra tradução, no princípio era a palavra. Bíblia. João capítulo 1. No princípio era o verbo. O verbo, ele estava com Deus. Gênesis 1.
O verbo era Deus. E o verbo era Deus, e o verbo se fez carne carne e habitou entre nós. habitou entre nós. João capítulo 1, versículo de 1 a 18. Se nós olharmos João capítulo 1, Jesus ele é Deus. No princípio era o verbo. Se nós pegarmos Gênesis capítulo 1, ele estava ali presente. A Trindade estava ali presente. O que cria, o que salva e hoje aquele que santifica. Perfeito. Então, João capítulo 1. No princípio era a palavra. Deus criou tudo pela Através palavra. da palavra. Por que o João fala o verbo estava? Por que fala no pretérito imperfeito? O verbo estava, o verbo era. Porque ele se fez homem, viveu na condição humana, não usurpando a sua divindade e voltou para o seu trono de glória para, digamos assim, restaurar todas as coisas. O que é restaurar? O que é fazer toda a justiça? É voltar como era no princípio. Refazer. Né? Aquilo que ele entregou na mão do homem, como ele deturpou, e que não tinha mais condição de resgatar, precisou Deus se fazer homem. Por que ele teve que se fazer homem? Porque ele deu autoridade da terra para o homem, da criação para o homem. Então, se ele não se fizesse homem, ele estaria contra a palavra dele. Eu tenho muito receio daquilo que eu coloquei no começo. As religiões deixarem de ser espaços de amor para ser espaços de gaiolas, de crenças fechadas. Ou seja, vamos ser francos, né? Até quem matou Jesus foi uma religião. Matou. Porque Jesus tinha uma discussão totalmente diferente do que era colocado. E para ser bem atual, né, professor? O poder político se juntou com o poder religioso para matar Jesus, né? Sim, bem que é isso coisa mesmo. bem atual, né? Às vezes a gente pergunta assim, né? Por que Jesus foi crucificado e ele não foi apedrejado como todo judeu era, né? Ele poderia ter sido amarrado na cruz, como era comum, por que ele foi? Não, porque se você pegar o judeu, como é que era? Apedrejamento. Por que Jesus foi crucificado? Porque traiu Roma. E ele não foi. Por quê? Além do ato religioso, ele foi considerado um inimigo de Roma. É verdade. E somente os Inimigo de inimigos de E Roma só um detalhe, a eram crucificação crucificados. com prego só foi aplicada 100 anos antes do Cristo. Então eram raros os presos que eram crucificados. O restante era amarrado na cruz. Olha só. Então, dada a periculosidade daquele sujeito que falava em igualdade, em respeito, em amor ao próximo. É muito bom a gente poder sentar numa mesa com pensamentos muitas vezes diferentes. Não interessa até a religião que cada um professa. Interessa sim o amor que cada um é capaz de produzir em relação ao outro, né? Independente do credo, independente daquilo que a pessoa professa. Até porque um dia, quando nós fecharmos o olho, né, e irmos para a eternidade, eu não acredito que alguém vai estar lá falando assim, que religião que você era? Essa era? Não, essa não. Eu não consigo acreditar nisso. Mas eu vou pedir agora que cada um de vocês possa falar aí, dar uma mensagem final, aí bem rapidamente, né, sobre esse tema, espiritualidade, o que a gente podia tirar daqui. Primeiro, agradecer, né, que riqueza ao redor dessa mesa, viu? Porque o professor Milton nos dando aula de história aí, trazendo elementos, né, que nos acresce. Pastor João, o Padre João estou conhecendo hoje, mas posso dizer que é meu irmão de fé, né, com até o jeito de falar nos dá tranquilidade, nos dá paz, né? Stefano falando de amor e nos dando essa oportunidade. O que eu vejo na espiritualidade é que essa ânsia investigativa da alma humana quer se encontrar com Deus, quer buscar a Deus, né? Que nós possamos buscar a Deus através do aprendizado de elementos históricos, né? Através dessa tranquilidade expressa pelo pastor João e através desse amor que o Stefano tanto exaltou ao redor dessa mesa. Muito obrigado, foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês e eu saio daqui numa estatura maior do que aquela que eu sentei, pode ter certeza. Também agradeço pelo convite, estar aqui é um prazer. Prazer conhecer o professor só de vista, o pastor, a primeira vez que a gente tem a oportunidade de se encontrar. E achei um tema muito interessante, também muito atual. E refletindo esse momento que nós estamos vivendo, a gente percebeu o quanto que a ciência ela é humana. Tanto é que ela tem o seu limite e ela não deu resposta
para isso que nós estamos vivendo hoje. Por isso que, independente da religião, nós temos aquilo sempre que nos une, né? E ressalta que o que pode nos unir é a espiritualidade. A espiritualidade que ele vai dizer para nós assim, independente se você é espírita, você é católico, você é evangélico. Eu estive com fome, você me deu de comer. Eu estive com sede, você me deu de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Então, a espiritualidade, ela é vivida no amor. A religião, ela me ajuda a acolher o verbo, essa palavra. Mas é ele que nos une. Então, eu acredito que pelo momento que nós estamos vivendo, provocou em nós essa união. Então, agradeço essa provocação para que nós pudéssemos, cada um com o seu jeito de ser, com a sua espiritualidade, estar sentado ao redor da mesma mesa. Conta uma velha lenda que 2 vizinhos de sítio produziam trigo. Cuidavam do trigo, usavam as mesmas técnicas, ceifavam o trigo na mesma época, colocavam em suas carroças e tinham que vender numa cidade além de uma montanha que cercava, que ficava entre a propriedade e a cidade. Um deles optava em atravessar, contornar a montanha. O outro optava em subir pela montanha, até chegar no ponto de vender o trigo. Um belo dia, um dos dois tentou convencer o outro a seguir o seu caminho. Vamos por aqui, o meu caminho é melhor do que o seu. Não, eu prefiro ir por aqui. Meu caminho tem paisagens maravilhosas, tem paradas que eu já conheço. Não, mas o meu é melhor. Não, eu vou continuar no meu caminho. Mas por que você não quer seguir pelo mesmo caminho que eu? Porque quando eu chego na cidade, ninguém pergunta que caminho que eu fiz. Mas todo mundo pergunta a qualidade do trigo que eu estou trazendo. Quando nós aportamos a vida eterna, a espiritualidade, ninguém vai querer saber o caminho que nós trilhamos. Mas todos vão querer saber a qualidade da obra que nós estamos levando. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que viver a religiosidade e não a religião. A religião ela é passageira. Nós vamos todos viver no universo onde haverá um só rebanho para um só pastor. Então, tudo vai caminhar para isso. Então, nós precisamos quebrar os nossos paradigmas, dilatar os nossos olhos e enxergarmos o outro como um irmão que está trilhando o caminho que ele escolheu. Eu acho que quando nós entendemos isso, nós vamos entender a realidade do que é realmente ser um ser espiritual. Que aula, que aula. Mais uma vez agradeço a vocês. Eu saio daqui também bem mais humano do que quando entrei, né? Eu fui seminarista há um tempo, né? E eu tinha um padre que era meu diretor espiritual, muito brabo. Mas toda vez que ele chamava a atenção, ele falava o seguinte: nunca se esqueça, o amor ainda é possível. Eu acho que nós podemos encerrar hoje essa discussão aqui de espiritualidade, lembrando disso. O amor ainda é possível. Ok? Valeu, gente. Até a próxima.